Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Nós estamos conversando com a professora Evelyn Raimunda, que nasceu na Lagoinha, foi criada na Lagoinha, estudou na Escola Silviano Brandão, né? Se tornou uma professora de muitos alunos, depois se especializou em educação, levando a experiência dela e treinando professores por esse estado de Minas Gerais. Nós deixamos aqui no ar, né, antes do intervalo, sobre esse negócio de levar o menino, a menina, com 6 meses de nascimento, né, a criança, 6 meses de nascimento, para um berçário maternal. Isso. Maternal não, né? É berçário, né? É berçário, é. E se for público, são as UMEIs, né? Uhum, é verdade. Eu falo assim, que se tem a competência, se sabe a escola, se reconhece a professora, vale a pena. Uhum. Vale a pena porque ela tem capacidade de dar essa educação que, às vezes, em casa, com uma pessoa, às vezes, que vai fazer muitas outras coisas, não tem a condição de fazer. Pois é, não há sempre uma coisa, porque a falta do pai e da mãe, né? Normalmente a mãe, né? Nós que fomos criados com a mãe dentro de casa e o pai na rua trabalhando, né? A mãe é que nos criava mais o tempo todo, né? O pai é aquela figura que a gente tinha um respeito muito grande, porque o pai chegava, as coisas mudavam, né? Porque o pai era mais. Mas esse negócio de faltar a mãe no dia a dia, a mãe depois ela não fica querendo compensar o filho, né? Pela falta dela durante o dia. Ela não fica muito boazinha e deixa de falar esse não que você começou a falar no início do nosso programa. Né? O limite. Eu vou ser rápida. Eu fui criada só pela minha mãe. Meu pai morreu, tinha 1 ano de idade com tuberculose. Antigamente morria cedo com tuberculose. É verdade. E minha mãe ficou viúva com 4 filhos, eu com 1 ano de idade, então ela foi pai e mãe. Né? Então ela precisava de trabalhar e precisava de educar. Então eu já tive o exemplo dela, que a qualidade dela, a educação dela era com qualidade. Então tinha o tempo para me educar, porque ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que fazer outras coisas. Então com isso eu já fui uma menina educada diferente. Porque ela já me dava as dicas do como que eu poderia ser mais educada e como eu não poderia fazer e tudo mais. Hoje já não existe mais isso por causa do que você acabou de falar, do tempo que a mãe não fica com o filho. Aí vamos lá. A mãe sai o dia inteiro, então quando ela encontra com o filho, ela quer compensar com shopping, com um lanche, com um celular bom, não é assim? É verdade. Né? E acha que isso vai apagar o que ela deveria ter feito em companhia, em diálogo, em conversa. E às vezes o menino pede uma coisa que poderia ser restrito a ele, o que leva à obesidade, uma série de outras coisas. Né? Eu acho assim, interessante, eu estava lendo ontem, incrível, mas a quantidade de horas que uma criança deve ficar no computador a ser. Você não tem noção. De 1 a 3 anos, você sabe que tem criança que fica no computador com 2, 3 anos de idade, que o pai deixa. As crianças já com 1 ano de idade já sabem manipular o telefone sem problema nenhum. Tudo bem, não tem problema, pode ficar. Sabe qual é o horário? É um avanço tecnológico, né, para as crianças. Tem que ficar. Eu acho que está certo, tem que ficar. Mas você sabe quanto tempo? 1 hora. Até 3 anos de idade. Me perdoe se deixar mais. E essa hora ainda tem que ser fragmentada, ela tem que ser picada. Não pode ser 1 hora direto. Porque senão ele pode até ficar obeso. Tá? Verdade. Aí de 3 a 6 anos, você já passa para 3 horas. O máximo que uma criança até 3 anos de idade, 3 horas, tá? E com resquício ainda até uns 4, 5 anos. Porque dependendo, tem que ter assim, uma orientação do que ver. E a partir daí você vai aumentando devagar. Então, quando uma criança está com 11 anos, 12 anos de idade, que ainda é uma criança, tá? Até 12 anos de idade, ela deveria estar na frente do computador, o quê? No máximo umas 6 horas. Professora Evelyn E não é Raimunda, isso que acontece. É verdade que uma criança, se você não impôs limites, se você não educou até os 7 anos, depois é muito difícil de você colocar naquilo que você gostaria? Piaget, você está falando de Piaget, olha que bonitinho. Então, Piaget ele tem um desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento, que ele vai mostrando o que a criança deve aprender e qual faixa etária. E se já passou aquilo, se aprende, mas com muito mais dificuldade. Então, quando o professor ele tem a capacidade de entender o que ele precisa de ensinar,
Quando um pai tem a inteligência, o estímulo de entender o que a criança precisa para ser mais inteligente, mais obediente, ser mais honesta com ela mesma, ser solidária com os amigos, o pai ele tem que investir em leitura. Você me desculpe, mas televisão, internet, celular, é só mau exemplo. Né? É só mau exemplo. Então, assim, eu acho que o exemplo é o melhor ensino. Não adianta o pai falar com a criança, vai ler, se ele não vê o filho lendo, se ele não vê o pai lendo. É verdade. Né? Se ele vê só o pai lá naquele lingucinho lá, o pai quer falar com você, espera aí, meu filho, estou mandando uma mensagem. Então, quer dizer, como que um filho vai respeitar um pai que não respeita o filho? Professora Evelyn, nós estamos no Dia das Crianças, Isso. na Semana das Crianças, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso. E é importante fazer uma reflexão nesse dia, os pais fazerem uma reflexão de como eu estou educando meu filho. Olha, se você quer ser um bom pai, vou te dar um bom livro. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Fininho o livro para quem tem preguiça de ler. Eu falo isso porque tem muita gente que detesta ler. Então eu já vou avisando. Do Augusto Cury. É um livro onde ele mostra que você, pai, pode ser um pai melhor. Não espere só da escola. A escola, ela tem um conhecimento cognitivo. Agora, o educar vem de família. Não adianta contar só com a escola. O pai tem que saber educar. Né? Então, esse é um livro ótimo, Augusto Cury. Eu não ganho nada indicando esses livros, mas eu gosto. Esse aqui, por exemplo, como deixar a sua criança de 0 a 3 anos mais inteligente? 0 a 3 anos. São exercícios, pequenos detalhes, pequenas conversas, pequenos... Eu faço laboratório com meus netos até hoje, Acer. Se eu encontrar com seus netos, Acer, eu vou fazer laboratório com eles. São pequenos testes de inteligência para ver se ele está caminhando para o século XXI, para 2018, porque a gente tem que pensar isso. É verdade. Né? Eu formei lá em 60, eu comecei a dar aula em 70, mas eu tenho que falar a língua do meu aluno que está em 2018. É verdade. Então, eu que tenho que capacitar o tempo todo. Você fala assim comigo, quantas faculdades que você fez? Tem vergonha de falar, porque eu fiz muitas, e eu acho que eu ainda fiz poucas. Porque o conhecimento, ele é processual. Nem né? Ele é processual. É verdade. Né? Então, há da gente entender... Eu troquei de chapéu, você notou? Estou vendo. Pois é, porque eu acho que a gente tem que aprender. Nós viemos nesse mundo para aprender. E há da gente reconhecer isso. Né? E ter essa noção de que os pais podem fazer muito pelos filhos. Pois é. Nós queremos agradecer a professora Evelyn Raimunda, que esteve conosco aqui, falando sobre educação dos filhos, isso é muito importante. Nós estamos vivendo o Dia das Crianças, então é bom que o papai, que a mamãe, que mesmo o vovô e a vovó, que tem hoje muitas obrigações de criar netos, né? E dizem que avô não cria, avô curte o neto, então é mais difícil ele criar o neto porque ele já criou o filho, então o neto ele quer curtir. Mas nós estamos pedindo você uma reflexão para que você possa criar o seu filho com mais sabedoria dentro de casa, que você dê a ele aquela educação que nós falamos, a educação do berço, né? De saber dizer para o filho, muito obrigado, me perdoa. Dá licença. Não é isso? Palavrinhas mágicas. Palavrinhas mágicas, né? Então, por isso que nós estamos aqui encerrando esse programa de hoje, né? A nossa parte aqui no Manhã da Piedade, desejando a você um ótimo dia, um bom dia, um resto de feriado maravilhoso. E a Síria Caixeta vai continuar com vocês. Um abraço e até segunda-feira.